está aqui a abertura. A Mana Vitória aqui para estar comigo, que ela realmente trabalhou comigo na composição do trabalho de hoje e certamente vai ser importante tê-la aqui como ajudadora. O mestre, os discípulos, o discipulado. Nós vamos estar buscando progressivamente, ou seja, ponto após outro, um após outro, uma compreensão do que cada uma dessas palavras quer dizer para as Escrituras, do que o próprio discípulo, discipulado ou mestre apontam em termos escriturísticos, quais são as terminologias bíblicas, né? Estou aqui traçando com você os objetivos desse estudo da manhã. É importante que você saiba que o objetivo é terminológico, é conceitual. Você não vai estar achando no estudo de hoje apontamentos práticos. Uma coisa ou outra pode acabar acontecendo? Sim, porque a gente vai perguntar, a gente vai falar, mas eu peço que você tenha essa compreensão do que se trata essa manhã. Por quê? Por que é necessário voltar a este tema? Por que é necessário refazer essa jornada? Muito temos ouvido acerca de discipulado nos últimos 5 anos. Livros têm sido lançados, alguns muito bons. Autores bíblicos ressaltados percebem a realidade disso. Então nós não temos apenas Dietrich Bonhoeffer falando na década de 40, ou então John Stott com discípulo radical já nos seus últimos escritos. Não, nós estamos falando de algo lá atrás. Estamos falando de um momento hoje da história atual da igreja, onde há uma ênfase na compreensão do discipulado. Obviamente, nossa igreja, tendo esse nome, não pode estar tratando desse assunto de maneira superficial. Isso para nós é estrutural, não é uma opção, não é metodológico ou apenas metodológico, embora uma coisa ou outra possam ser pertencentes à nossa igreja local de maneira mais peculiar. Discipulado, discípulos, é uma coisa de igreja cristã. Então nós não estamos aqui levantando a bandeira da Igreja Batista Discipulado de modo algum. Você não vai estar aqui dizendo que estamos fazendo como nós fazemos e ninguém mais faz. Isso seria um grande absurdo. E para sanar também possíveis ruídos quanto ao discipulado ou trabalho de discípulos que é feito em igrejas que muitas vezes também trabalham até de maneira contrária às Escrituras, ou de pessoas que combatem o procedimento ligado ao discipulado como se fosse algo que de fato fosse ruim, ou nem fosse bíblico. Eu já ouvi também loucuras de gente que fala assim, não, discipulado não está na Bíblia, né? Já ouvi isso também. É claro que esses pontos agudos geralmente são gritos de rebeldia contra a doutrina do Senhor, mas ainda assim eles precisam ser respondidos. Amém? Então, nosso objetivo hoje é conceito, é terminologia, é a apropriação da compreensão conceitual. Dada esta perspectiva, eu gostaria de começar por aqui. Você quer dar esse pontapé aí? Bem, o primeiro slide aponta o próprio Cristo como o mestre, como aquele que iniciou a compreensão que temos de discipulado. Lucas, capítulo 11, verso 1, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, o Filho de Deus, atuava e no Espírito Santo também atua hoje. Como mestre, ele ensina regularmente, sua postura era intencional. O cristianismo é uma religião onde sobrenaturalmente Deus em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, realiza uma obra de conformação do homem à imagem do Filho de Deus. Isso se dá por meio da sua palavra. Ele aplica em nossos corações, nos ensinando como um mestre, e nós nos colocamos a aprender como discípulos. Então, a perspectiva aqui é que o início do discipulado, a compreensão que temos de discipulado,
se dá pelo próprio Mestre Jesus Cristo. É Ele que estabelece o discipulado à medida que Ele ensinava os seus discípulos de maneira intencional, de maneira deliberada, no próprio convívio que eles tinham. E aqui, então, eles estavam em um momento, eles foram para aquilo que era ordinário da vida do próprio Cristo, que era orar, e os discípulos se põem diante do Cristo como aqueles que esperavam receber ensino do seu mestre. O Cristo é aquele que ensina, e aqui a gente vai estabelecer a prerrogativa de ensino, de influência, o que vamos desenvolver mais à frente, como aquele que é o mestre. Então, o próprio Cristo é aquele que propõe o ensino, e ele continua atuando dessa forma pelo poder do Espírito Santo. Ele continua sendo o mestre. Então não é uma ideia de que Cristo deixou de ser o mestre porque ele não está mais atuante de maneira corpórea nos seus discípulos, mas ele continua sendo o mestre dos seus discípulos, atuando, que são aqueles que creem em Jesus Cristo, atuando pelo poder do Espírito Santo em ensino. Um prerrogativa interessante disso, né, que a gente vai ver aqui logo em seguida, no slide seguinte, sobre o que a Ana Vitória está nos trazendo, é o fato de que Jesus, como mestre, não era apenas reconhecido como mestre por parte dos seus discípulos. Isso é muito importante. Jesus era mestre, né, e ele também era reconhecido por aqueles que não eram seus discípulos. A gente vê isso no jovem rico. Ele se aproxima e diz: mestre, o que farei, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Nicodemos, o fariseu que procura Jesus na calada da noite, também chama ele de rabi, de mestre. E por que isso é importante? Porque o contexto de discípulos apontava Jesus como um mestre, e o contexto de pessoas do lado B da coisa, ou seja, admiradores ou pessoas que circundavam o discipulado de Jesus, também o consideravam um mestre. Logo, a prerrogativa de mestre de Jesus era reconhecida segundo o seu tempo também. Ele era um rabi, ele era um ensinador, ele era alguém que projetava o ensino de modo intencional, de modo claro. Ok? Então, Jesus ser mestre é estrutural para a compreensão de sermos discípulos. Jesus como mestre e nós como discípulos. Isso é uma lógica direta. Se somos cristãos, seguidores do Cristo, Jesus sendo mestre, nós somos seus discípulos. Parece ser algo óbvio, mas nós estamos dissolvendo ponto a ponto para que cheguemos a conclusões cada vez mais certeiras. Chamado do discipulado, ao discipulado. Embaixo está a foto do livro do Bonhoeffer, que trata o discipulado na perspectiva do ato de seguir a Jesus. E a gente colocou um pequeno trecho, um texto desse livro que diz assim: o chamado é feito e de imediato aquele que o ouviu obedece. A resposta do discipulado não é uma confissão oral da fé em Jesus Cristo, mas um ato de obediência. Só o que crê é obediente, e só o obediente é que crê. É muito interessante pensar no fato de que todo discípulo de Cristo é um cristão, e todo cristão é um discípulo. Todo aquele que confessa a Jesus Cristo, ele é um discípulo de Cristo. No livro do Mark Dever, Evangelização, ele vai iniciar com uma fala bem interessante, onde ele estava numa situação de uma conferência, da qual o pregador que estava nessa conferência chamava as pessoas que queriam receber a Cristo como o seu Salvador, e em seguida ele chamava cristãos que ainda não tinham se tornado discípulos de Cristo, e que naquele momento queriam passar a ser discípulos de Cristo em uma vida de obediência. Mark Dever ressalta de que essa realidade não é possível. Não existe um momento da vida cristã onde você passa a obedecer a Cristo e então você se torna um discípulo de Cristo. No ato de conversão, quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e estamos submissos a Ele em obediência, nós nos tornamos um discípulo de Cristo. O ato de seguir a Cristo, o discipulado com Cristo, esse ato diretamente, não individual, que a gente vai abordar mais à frente, ele começa quando
nos convertemos, ou o Senhor, o Espírito Santo, nos converte a Jesus Cristo. Então, o discipulado com Cristo tem o seu início no início da vida cristã. Não é algo que acontece paralelamente ou depois. Então, eu não posso estar diante de um cristão que ainda não é discípulo de Cristo. Eu não posso estar diante de um discípulo que não é cristão. Todo cristão é um discípulo de Cristo. E se não é um discípulo de Cristo, se não é aquele que crê e é obediente, então não é um cristão, não é um discípulo de Cristo. E isso exclui o moralismo barato, isso exclui aquela motivação de obediência para se fazer valer de uma aparência formal de que faz parte de um corpo eclesiástico. Isso exclui aspectos que tangem ao fato de que, nossa, por que aquela pessoa não obedece Jesus? Se ela ama tanto Jesus, por que está difícil seguir a carreira? Gente, como foi colocado aqui, ser discípulo do Mestre, ser nascido do alto, é ser alguém que segue e obedece os seus ensinamentos. Você não passa a ser discípulo de Jesus quando você tem, por exemplo, um acompanhamento 1 a 1. Não, você já era um discípulo. Você não passou a ser discípulo de Jesus porque alguém está te dando ajuda doutrinária agora. Você não tinha ninguém te ajudando doutrinariamente, agora você tem uma pessoa, agora você é um discípulo. Não. A partir do momento que nascemos do alto e seguimos Jesus Cristo, ser discípulo nos é iminente, é intrínseco, é inevitável. Somos discípulos. Um dos aspectos de Jesus é ser mestre. Importante, por exemplo, quando nós falamos de Jesus, falamos do Rei Jesus, então somos súditos. Quando nós estamos falando do senhorio de Jesus, também nos submetemos como escravos do Senhor. E quando estamos falando de Jesus também, sem tirar nem um pouquinho, nós estamos falando do Mestre Jesus. Logo, somos discípulos. A obediência não é sugestiva, não é sugerida, é requerida. Ser cuidadoso, zeloso, seguidor, preocupado com o que vai aprender, preocupado em se alimentar mais e mais, não é algo que começa quando alguém acompanha você. Isso já é requerido da natureza da relação com o Mestre. A natureza da relação com Jesus requer que nos dediquemos ao ensino dele, requer que nós obedeçamos ao ensino dele, requer que nos modelemos segundo ele. Amém? Ok? Estamos indo devagar e vamos galgando aí ponto após outro. Esse livro aqui, alguém já leu? A Treliça Videira. Esse livro, A Treliça Videira, ele tem uma perspectiva muito clara sobre Jesus ser mestre. E ele vai falar assim, o ensinar que os discípulos deveriam fazer reproduz o que o próprio Jesus havia feito com eles. Jesus fora o mestre deles. E aí ele está citando o fazer discípulos de Mateus. E porque Jesus os ensinou, eles cresceram em conhecimento e entendimento. Os discípulos devem, agora, por sua vez, fazer novos discípulos, por ensinarem outros a obedecer todo o mandamento dado por seu mestre. Quais são os desafios que muitas vezes a gente encontra entre os irmãos de todas as igrejas? Enfim, a gente encontra esse desafio. É a não compreensão de Jesus ser um mestre de ensino doutrinário mesmo também. Ensino modelar? Sim. Ensino de exemplo? Sim. De imitação? Sim. Mas ensino de aprendizado cognitivo, intelectual, de ler, de interpretar. Poucas vezes Jesus chega e como você interpreta? Ele pergunta em Lucas para um escriba, de que modo você interpreta isso? Jesus está preocupado sim que tenhamos capacidade de interpretar os textos, capacidade de argumentar com outras pessoas sobre a nossa fé, como o próprio Pedro nos cita, a razão da nossa fé, né? E qual é a problematização que eu quero levantar nesse ponto? Existe no nosso meio, existe no cristianismo, certa ênfase em aspectos como você deve servir Jesus, você deve se entregar à igreja, você deve se entregar às missões. Sim, mas tudo isso absolutamente não tira um ponto sequer de um assentimento, uma obediência, de uma procura pelo ensino de Jesus, pela compreensão do que Jesus está ensinando. A negligência quanto ao ensino de Jesus vai levar você a tomar
passos em falso na vida, vai levar você a negar Jesus muitas vezes por sua ignorância ou por sua negligência em estudar sua doutrina. Jesus é um mestre requer que sejamos diligentes nessa procura a respeito disso. O segundo ponto, se mestre ficou claro, mestre ficou claro, mestre precisa ser revisitado, pode perguntar, não tem problema. Alguma ideia da época, se você tiver alguma curiosidade sobre como se via um mestre ou coisas desse tipo, você pode perguntar, não precisa ser intrinsecamente ligado a uma dúvida que não ficou sanada na explicação. Segundo ponto, discípulo, está ali em grego, matetes ou matites. O matites, que em grego significa discípulo, é um conceito da época, mas a gente já ouviu essa palavra ao decorrer da nossa vida, ou no filme, ou nós vimos brincando aí o Sr. Miyagi e o Daniel San, a gente já viu o mestre Yoda, já viu muita coisa aí sobre alguém que segue alguém e aprende igual e vira pupilo, né? Também é uma expressão que se usa. O termo aqui tem uma outra conotação, ou próxima a essa. O termo discípulo, no primeiro século, é o mais usado pelos autores do Novo Testamento e tem como sentido direto, você pode falar quando tiver na hora a palavra, direto a compreensão de aprendiz. O matites é aprendiz. Ele se coloca como quem está aprendendo. Estar diante de Jesus como discípulo é estar como um aprendiz, aos pés de... Nós temos referências a isso. Tinha Marta e Maria aos pés de Jesus. É uma expressão comum para dizer aprendendo do que ele estava falando. Paulo foi crescido aos pés de Gamaliel. Essa expressão indica uma subordinação de ensino, se colocar a respeito de outro para que o outro venha e ministre intencionalmente em relação à sua vida. O termo matites, na época, tinha sim uma amplitude maior. Você encontrava no helenismo os discípulos dos filósofos, sim, mas nosso termo aqui vai se ligar mais ao hebraísmo, mais ao povo hebreu, ao rabi e o seu talmidim. Então a nossa ligação está mais ligada aos próprios hebreus. Mas não está em grego? Sim, mas sendo Jesus um mestre como um rabi, logo o aprendiz tem mais a ver com o aprendiz de rabi do que aprendiz de filósofo, embora hajam analogias possíveis. Está indo aí? Está sendo claro? Já no hebraico a palavra discípulo é talmid ou talmidim, que significa aluno. Denota aquele que senta para aprender. Portanto, vemos que o significado bíblico da palavra discípulo é ser um aprendiz, um aluno que está sempre disposto a aprender e a seguir os ensinos de seu mestre. Não é difícil pensar sobre isso do ponto de vista do que estamos falando. Difícil para nós, isso é difícil sim, é que esse conceito seja aplicável em nossos corações de maneira plena. Jesus requer de nós que sejamos seus aprendizes só no começo da caminhada, certo? Não. Estamos acostumados a passar X anos com os professores de ensino fundamental, nós estamos acostumados a passar mais um tempo no ensino médio, alguns chegam à faculdade e ultrapassam, e alguns fazem cursos, e tudo isso tem um tempo de duração, é tudo temporal. Mas Jesus não trabalha conosco na temporalidade do seu ofício como mestre. Jesus trabalha conosco para sempre. Seremos sempre seus aprendizes. Isso pode nos dar uma relaxada. Eu corri atrás no começo da minha fé, eu era mais fervoroso, eu lia mais, eu entendia mais, agora eu estou embaixo. Se você é um discípulo, você está sempre em ordem crescente. O envolvimento com o mestre precisa ser crescente, precisa estar crescendo. Ok? Pergunta sobre discípulos. Façam, por favor. Cara, a certa altura no Evangelho, Pedro é reconhecido como discípulo de Jesus, mesmo sem ter falado absolutamente nada, assim, basicamente, só pelo comportamento em si. Isso era uma realidade possível a todos os discípulos obviamente você não conhece todos os discípulos da época, mas isso era uma realidade comum
em termos de mestre e discípulo, ser reconhecido pelo comportamento, não sei se tu vai dizer isso mais pra frente, mas é porque se ele foi identificado, sendo um discípulo, é uma realidade possível em outras realidades. Eu gostaria de saber do senhor, não sei se ficou claro. Só aumenta essa outras realidades para eu entender onde você está Não, vamos falando. supor, sei lá, o discípulo de Gamaliel, entendeu? Se, quando você passasse e visse, será que você reconhecia, mesmo sem saber essa ligação íntima, tipo, ele é um discípulo? Não, tipo, ele é um discípulo de alguém. Quem? Pelo comportamento de Gamaliel, ou pelo que se diz. A mulher da fogueira, ou as pessoas da fogueira, assinalaram que tinham visto Pedro com Jesus. Mas depois, quando você vê Atos lá na frente, os cristãos não são vistos com Jesus. Eles se chamam cristãos como pequenos cristos, porque são lembrados como aquele que foi crucificado, como aquele Jesus que foi crucificado. Não é incomum, Igor, você ouvir expressões como ele é platonista. Porque na fala, o cara desenvolve um tipo de fala que esse cara gosta de Platão. Ele é neoplatonista. Ou então, se você brincar no nosso meio, essa pessoa é neocalvinista, é schaefferiana. O que eu quero dizer? Não é incomum que nós possamos ver, até na linguagem de alguém, que ela use expressões, terminologias e aspectos que lembram que o aprendizado dela foi encharcado de um determinado autor. Tá indo até aí? Então, a fala pode denotar que você tem uma influência grandiosa em determinado autor. No caso de Jesus, e no caso do próprio cristianismo, existe algo aí que não pode ser dicotomizado: o discurso e a vivência. O discurso e a vida estão conectados. É possível, sim, que até pessoas nos associem por andar muito perto de outras. Você está falando igual a ele, você prega igual a ele, você costuma argumentar igual a ela. Mais ou menos nesse sentido. É possível que o discipulado, ainda hoje, expresse características laterais que outros reconheçam. Então não é impossível, é bem possível que aconteça, mas é claro, dado o grau de proximidade, isso se torna mais evidente ou não. Acho que foi? Foi? Alguma pergunta mais para o discípulo? Pode fazer. Não? O discípulo, acho que vale salientar, o discípulo no judaísmo, ele passava um tempo bem longo com seu rabino. Ele era levado à vivência com os rabinos, quando mais ou menos uns 12 anos de idade. Alguns jovens eram percebidos com mais aptidão ou não para determinados aspectos, e eles eram até convidados, às vezes, a se aproximar de alguns mestres. Não sabemos se com Paulo foi assim, porque Paulo tinha posses, morava numa cidade boa, uma cidade planejada pelos romanos. A cidade de Paulo, ela era uma cidade extremamente avançada, então talvez Paulo tenha ido até Gamaliel até por uma questão de que seus pais puderam bancar isso. Mas não era incomum longos períodos com os mestres, períodos de anos. Não era incomum casos como o do menino Samuel e Eli, onde você coloca um menor, à disposição da tutela de alguém, até porque se pensava assim, cara, isso vai ser muito bom para ele, ele vai ascender, vai entender coisas que não entendia. Não era incomum, então, pensar que o discípulo da época, ele se destacava de um processo comum a todos para se tornar discípulo daquele mestre. Estou sendo claro ou não? Pode ver que Pedro fala, e nós que tudo deixamos? Não há um questionamento porque eles deixaram, porque era normal que houvesse certo nível de abnegação ao se aproximar de um mestre. Você tinha que perder algumas coisas para poder andar com aquele cara. Isso era normal. Claro que, dado o contexto do judaísmo, não era como as loucuras que a gente encontra nos filósofos que faziam até iniciação sexual com os pupilos. Isso era algo voltado para aquela cultura pansexualizada dos gregos, muitas vezes hedonista e tal. No judaísmo isso era muito sério. E os caras que guiavam uns aos outros, eles também tinham essa seriedade com os rabinos, com os meninos que estavam seguindo os rabinos. Logo, e aí eu amarro o argumento para passar para o próximo, não existe nenhuma chance de que usar o termo discípulos no Novo Testamento esteja desassociado do que o termo tem como valor semântico no seu tempo. O valor daquela palavra era alguém que sai de um contexto e
entra em outro, se coloca extremamente ligado àquele mestre, é encharcado da sua vivência, doutrina e método de modelar, e sim, se torna um seguidor de Jesus. Vocês vão ler os evangelhos, vocês não vão ver nenhum questionamento quanto a João ter discípulos. Não vai ver nenhum questionamento quanto a Jesus ter discípulos. E nem Paulo ter sido discípulo de Gamaliel. Você não vê problematizações. Agora você tem um problema quando você quer usar o termo discípulo e esquecer o momento histórico onde ele foi colocado na Bíblia. Não, discípulo pode ser o que você quiser. Não, não pode. Discípulo não pode ser o que você quiser. O discípulo de Jesus é discípulo para sempre de Jesus. O discípulo de Jesus é abnegado por Jesus. Ele deixou tudo para seguir Jesus. E Jesus exigiu isso mesmo. Ele exigiu que nenhum rabino exigia. Deixa tudo e me segue. Entendeu? No Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, eu não estou aqui achando exatamente o capítulo, mas posteriormente, se os irmãos quiserem, eu posso dar a referência. A gente consegue tatear a realidade do discipulado com Elias e Eliseu e os profetas que estavam ali ao redor. A gente tem alguns relatos de que haviam discípulos de profetas e eles andavam juntos, os discípulos, né? Eles andavam, havia sempre um grupo de discípulos que eram discípulos de um determinado profeta. Depois, quando Eliseu ele é arrebatado, né? Ele é tomado, alguns desses discípulos que eram de outros profetas até chegaram a Eliseu e dizer: olha, agora você vai ter que tomar o lugar de Eliseu, você vai ter que atuar da forma que Elias, na verdade, atuava, dizem isso para Eliseu, apontando uma ligação de discipulado, de vida e também de atuação posterior. Então o discípulo, ele também atua do mesmo modo que aquele que ele seguia, né, o seu discipulador, no caso ali no Antigo Testamento era o profeta, esse discípulo também iria atuar da mesma forma. Então, não indo precisamente no aspecto de característica, como o Igor colocou, mas havia uma realidade de discipulado já ali no Antigo Testamento, não sei precisamente o momento em que isso foi escrito, em Reis, mas já havia uma realidade de discipulado, de seguir uma pessoa para esperar ou ter ensino dessa pessoa de maneira regular e então também atuar como essa pessoa atuava. Perguntas aí? Fala. Obrigado, Camila. 2 Reis 2. Obrigado, Camila. Nas igrejas primitivas, eles tinham uma preocupação que todos fossem discipulados, todos tivessem discipulador, todos no caso do mesmo igreja. Vou esperar para responder mais para o final, porque faz mais sentido no decorrer. Pode ser? Ponto 3, importante, mais rápido, porque eu acredito que seja um pouco evidente. Façam discípulos. A proposição de Mateus 28 é que você faça discípulos para Jesus. Você realmente fazer ali não está promovendo algum tipo de coisa de preguem e Deus vai fazer o resto. Ali não está assim. Ali está, façam discípulos e pessoalmente ensine-os todas as coisas. As coisas estão bem claras em Mateus 28, 19 e 20, porque ao mesmo tempo que tem faça discípulos, tem ensinem todas as coisas. Isso dá trabalho, precisa ser intencionalizado. Logo, o trabalho que nós vamos ver agora em seguida, que é o trabalho de discipulado, ele não pode não ser intencional. A igreja, pensando em discipulado, a igreja não pode se omitir quanto a essa vocação da igreja de fazer discípulos. Se nós entendemos a função do mestre, se nós entendemos a função do discípulo para a época, por que aquela palavra foi escolhida e qual era o sentido dela, e nós temos uma ordem para fazer discípulos em semelhança ao que Jesus fez, guardados os termos do próprio Cristo, quem ele era, não podemos nos omitir quanto a essa ordem. Alguns brincam, né? É a grande omissão. Alguns falam assim, é a grande comissão. Outros falam, é a grande omissão. É a grande negativa que a igreja deu em relação a esse chamado. Podemos ler juntos? Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que
estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ok? Alguma dúvida até então? Nenhuma dúvida? Não? A gente segue. É uma classe bíblica, você tem todo o direito de perguntar. A gente vai estar dividindo isso em duas metades para não ficar exaustivo. Vamos dar uma parada daqui a pouco, tomar o nosso café e voltarmos. Ponto 4. O discipulado. Conceituamos assim: chamaremos de discipulado toda movimentação que a igreja faça em termos de ensinar, modelar e influenciar os seus membros a conformar-se ao caráter de Cristo. Nesse quarto momento, na verdade, a gente vai propor uma compreensão mais abrangente do que significa para a igreja discipular. É por isso que a gente ressaltou aqui que toda a movimentação que a igreja faça em termos de ensinar, modelar e influenciar os seus membros a conformar-se ao caráter de Cristo. Acredito que talvez a maioria de nós, ou alguns irmãos, tenham uma compreensão talvez um pouco reduzida ou limitada da compreensão do discipulado, da atuação de discipulado na igreja. E o que a gente vai propor aqui, nesse quarto momento, é compreender que o discipulado, ele se estabelece em toda a movimentação da igreja em termos de ensinar, modelar e influenciar os seus membros a conformar-se ao caráter de Cristo. Um livro muito bom para você ler, que é esse. Alguém já leu? Discipulado, Mark Dever? E o Alan já leu, Rita também, a Denise. Mais alguém? Esse livro, ele traz essencialmente o que nós trabalhamos aqui em nossa igreja local. Muito importante nós citarmos que, pela graça do Senhor, o trabalho que nós fazemos aqui em termos de discipulado, ele não foi lendo o livro. Isso é muito curioso, né? Eu acho que isso que é muito importante, ver o movimento do Espírito Santo nas igrejas. Trelícia Videira e o próprio livro que nós estamos aqui, um livro muito bom, altamente recomendável, eles não foram lidos por nós para que pudéssemos dar início a esse tipo de trabalho. Então nós cremos que o Espírito Santo continua movimentando a igreja em todos os lugares do mundo. Ele vai e ele ilumina as pessoas, mas nós não podemos deixar de reconhecer a validade do trabalho do eclesiólogo Mark Dever. Ele é muito bom e nos abençoou muito em termos de eclesiologia, com livros como Igreja Intencional, Evangelho Visível, livros muito bons que formaram a mentalidade dessa igreja, e nós agradecemos a vida do pastor batista Mark Dever. Ele também traz definições de discipulado que são importantes para a igreja. Temos algumas aqui as citações do próprio livro. Essa é a definição de discipular nesse livro: ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Podemos vê-la no subtítulo, que está ali também, subtítulo do livro: ajudar pessoas a seguir Jesus. Outra definição possível seria: discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Muito simples, né? Muito direto, muito franco, muito bom. Deliberada significa intencional, significa na direção, com intenção. A pessoa não está fazendo aquilo porque ela acha bonito, ela acha nobre ser como Jesus. Não, ela tem um compromisso com a influência. Quem entendeu? Eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, e eu me comporto por gratidão, eu me comporto assim, eu me comporto por honra ao nome de Deus, e não posso deixar de pensar que o meu comportamento, a minha pregação, o meu ensino são intencionalmente deliberados para que você me copie. Isso é cristianismo e isso é discipulado de modo intencional. Podemos passar? Tem alguém ainda copiando? Pode levantar a mão, tá? David, por favor. Uma pergunta que é feita muitas vezes, e acho que quem não provavelmente vai ouvir naquele tempo, ser discipulado por alguém, dizer que fosse como o André, por exemplo, invalida ou descaracteriza o fato de eu ser discipulado por Jesus em algum nível, em algum aspecto?
Não, a pergunta do irmão todos ouviram? Se ser alguém que caminha próximo a um, isso caracteriza o fato de ser discípulo de Jesus? A resposta é obviamente não, o irmão sabe disso, a gente sabe disso junto, mas isso vai também ser abordado em seguida. Só espera um pouquinho, porque nós estamos indo escalando, né? Está subindo algum nível aí. Então o discipulado do Mark Dever tem essa definição. Vou pedir para a Ana ler uma segunda definição muito boa também para a gente. Ó. Discipulado é o termo que uso para designar o ato de seguirmos a Cristo. Discipular faz parte disso e significa ajudar alguém mais a seguir a Jesus. É bem objetivo, é bem direto. No livro do... Na verdade, não no livro exatamente, não sei se ele trabalha isso de maneira precisa no livro Imitação, do Jonas Madureira, mas normalmente quando ele vai trabalhar o aspecto de discipulado individual, ou pelo menos o discipulado que tange a realidade de outras pessoas, discipularem outras pessoas, ele vai trazer a realidade dessas palavras, do discipulado que tem o mesmo sentido, tanto para o ato de seguir a Jesus, tanto para o ato de ensinar outras pessoas a seguir a Jesus. O Dev, ele propõe aqui uma palavra um pouco mais diferente, discipulado, o termo usado para o ato de seguir a Jesus, e discipular fazendo parte do ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Mas o Jonas também trabalha, eu acredito que seja mais usual em termos de palavra, que discipulado, ele também tem essas duas colocações. Tanto o ato de seguir a Jesus, ele é preciso também nesse sentido, tanto no ato de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Essa palavra, ela tem essas duas conotações, uma coisa não está em contradição à outra. Então, quando eu falo de discipulado, eu falo tanto do ato de seguir a Jesus, quanto do ato de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, exercer uma influência espiritual sobre essa pessoa. Chamamos esse tipo de coisa de termos intercambiáveis. Então você usa de uma maneira que também serve para outra, não traz impedimento na colocação da sua palavra, da sua fala. Quais seriam os obstáculos que as pessoas têm hoje de pensar sobre isso, ou de pensar profundamente sobre isso? Seria talvez por uma ênfase em determinados aspectos. Existem pastores que vão dizer que o que uma igreja precisa, e somente o que uma igreja precisa, é de um púlpito forte. Ou seja, de uma pregação decididamente boa. E tudo mais será resolvido. O autor da Trelice Videira fala assim, não é bem assim. Se você não tiver um trabalho de compartilhamento, se você não tiver um trabalho de catequização, se você não tiver um trabalho de caminhar próximo, se os pastores não visitarem, se não houver, não vai adiantar você pregar um grande sermão e as pessoas se encontrarem na semana que vem, ninguém falou sobre aquilo, ninguém viveu, ninguém conferiu, ninguém mediu, ninguém corrigiu, ninguém administrou. Não, acabou, foi estanque, foi quase uma palestra. Então, o autor da Trelice Videira diz assim, sermões são importantes, mas não vão ser suficientes ao ponto de fazer com que todas as engrenagens de catequização da igreja funcionem. Outros vão dizer assim, não, se você tiver um a um forte, não precisa nem ter púlpito, porque não, o que vai acontecer é uma desagregação. Você vai ter 35 presbíteros e presbíteras na igreja. Cada um vai fazer uma igreja pessoal. Eu já tive a oportunidade de estar diante de uma relação onde tínhamos um trabalho de discipulado, mas não tínhamos um púlpito forte. O que aconteceu? Um destacamento daquele grupo, porque aquele grupo não se via identificado com a mensagem do púlpito. E aí traríamos desunidade, né, para a igreja. Tá indo? Não adianta pensar no discipulado como se fosse o ato apenas de um a um. Mas também não adianta pensar que Deus só nos discipula quando o púlpito está sendo bem pregado. A não visão da amplitude do conceito de Deus em Cristo nos discipular nos traz talvez ou uma super ênfase ou ênfase nenhuma em coisas tão importantes. Para isso, eu gostaria de mencionar esse que pode ser o primeiro ato a ser discutido acerca de discipulado. Deus em Cristo nos discipula através da atuação do púlpito. Aqui eu separei púlpito de presbitério, porque a irmã está aqui hoje nos abençoando, os diáconos também fazem isso, outros irmãos leigos capacitados podem vir fazer isso. O irmão trouxe o catecismo aqui hoje, veio até esse púlpito, mas não é presbitério. Então a separação púlpito-presbitério foi intencional. Está claro isso para todos? Púlpito, presbitério, conselho pastoral. Onde eu coloquei essa questão aqui catequética?
Pode ler ali os 5 itens? Você pode falar em voz alta. Sermões, catecismo, EBD, disciplina eclesiástica e palestras. Cada um desses itens atuam de modo catequético, de modo doutrinador, e todos eles são importantes. Quando você afasta a importância de um, sobrecarrega e o outro não consegue atuar de modo algum. Quando você tem uma igreja que tem um púlpito forte, e eu conheço igrejas que têm bons pregadores, mas você não tem disciplina eclesiástica, não adianta. Você não consegue efeitos porque a igreja vai se vendo libertina, ela vai se vendo livre para pecar, porque tem a pregação, mas olha, quando acontece alguma coisa, o conselho nem liga, o pastor faz vista grossa. Você já esteve diante disso e se indignou, você ficou irritado com aquela postura, por que ele não interferiu? Está havendo uma situação ali. Então, tem que haver disciplina eclesiástica, mas é impossível que haja disciplina eclesiástica onde não há doutrina. Onde não há doutrina, você vai disciplinar com que base? É impossível que você queira que a igreja seja uma igreja que tenha unidade doutrinária se ela não tem bons sermões. Porque os sermões, eles têm como objetivo doutrinar, pregar ao coração, mas doutrinar também. Quantas coisas nós aprendemos juntos aqui nos sermões que foram doutrina mesmo? Teologia do pacto, alianças, coisas acerca da justificação. Muita coisa a gente aprendeu no púlpito, no sermão. Questão ali do presbitério. Por que a questão do presbitério? Também Deus, através de correções e admoestações, usa os presbíteros para chamar a atenção da igreja para determinado aspecto. Exortação é encorajamento. Muitos acham que exortação é machucar e ferir alguém que estava em pecado e agora você vai ser ferido pela palavra. Exortação é encorajamento. Correção, admoestação, essas coisas também são modos com o qual Deus nos discipula através da vida do presbítero, através da vida de pessoas que atuam com a palavra de Deus nas mãos e estão em Cristo. Dessa forma, palestras também, tivemos palestras importantes esse ano, você já ouviu palestras importantes por parte de outros irmãos, e onde nós chegamos nisso? O ponto 1 da nossa discussão, e precisa ser colocado, estamos diante de discipulado quando essas coisas são colocadas para nós. Isso é Deus em Cristo nos discipulando pela sua palavra no poder do Espírito. Amém? Nossa igreja tem uma base doutrinária, que eu acho que é uma base simples. Nós temos a Bíblia centralmente, nos fazendo compreender as realidades profundas de Deus. E nós temos 2 braços de ajuda, por isso que eu coloquei a Bíblia de forma central ali, vocês estão vendo. A gente tem usado o catecismo como um modo de doutrinação e a confissão que nós assumimos como uma base de regulação para aspectos que possam haver dúvida naquilo que o irmão leu na Bíblia. Sabe o que é isso que a igreja pensa sobre batismo? Ou no catecismo? Aí vai no catecismo, é isso. E depois vai lá, e no nosso caso aqui nós temos uma pirâmidezinha. É Bíblia, depois a confissão e depois o catecismo. O motivo é muito simples. O nosso catecismo, ele tem fortes relações com a confissão de Westminster, a confissão presbiteriana. E isso não há nenhum problema para nós. Nós amamos a confissão de Westminster, nós respeitamos o trabalho da confissão de Westminster, trabalho que deu inclusive base para aquela outra confissão que vocês têm lá. Mas a ressalva quanto à teologia do pacto e essas coisas acabam tornando a confissão um tira-dúvidas para o catecismo. Então, será que é isso mesmo? Vou dar um pulinho na Confissão Batista de 1689. Responde, foi eu. Você? O discipulado, ele acontece na realidade da igreja local. O discipulado, ele envolve ensino, ele envolve doutrina, ele envolve um aspecto modelar que está totalmente vinculado com tudo aquilo que a igreja ensina, com tudo aquilo que a igreja crê. Dentro dessa compreensão, seria muito difícil a gente pensar numa realidade de discipulado entre
igrejas locais diferentes. Porque você pode, por exemplo, como a gente salientou aqui, o fato da gente, mesmo dentro da nossa igreja local, quando falamos sobre doutrina e ensino, recorrer à confissão, ao catecismo. Então pense que talvez a Lala está discipulando, ou porventura querer discipular uma pessoa que é de outra igreja, de outra denominação, e tenha compreensões doutrinárias, interpretações até a nível de comportamentos éticos, que é daquilo que cremos diante da Escritura. Você não vai conseguir desenvolver um discipulado com essa pessoa dentro daquilo que é a atuação do discipulado, em termos de ensino, em termos de doutrina. Eu não acredito, e isso é algo até que o Dever salienta no livro dele, Discipulado, que não possa existir uma extrema necessidade de haver um discipulado fora da igreja local, em caso específico. Então, assim, poxa, o cara é da Marinha e ele está longe da igreja dele local, e ali é um trabalho de discipulado. Isso até pode acontecer em casos extremos, mas o discipulado, ele acontece na realidade de igreja local, e acredito que ele também deve ser feito na igreja local. Se você for discipular uma pessoa que seja de outra igreja local, você pode encontrar aí problemáticas doutrinárias, problemáticas de aconselhamento dentro daquilo que você crê, e talvez essa pessoa não creia. E a gente vai ter até uma problemática de autoridade. Então você é o discípulo dela, mas a igreja dela e o presbítero dela, que é a autoridade em termos de escritura, em termos de Bíblia, isso vai entrar em conflito. Então eu acredito que a realidade de discipular uma pessoa que seja de outra igreja local não seja possível dentro dessas perspectivas. As estruturas que a Ana falou, os problemas são doutrinário e logístico, basicamente. O problema com a doutrina e o problema com a logística. E claro, você tem uma pessoa que se muda para um lugar que não tem igreja, ela continua, de repente, recebendo auxílio dos irmãos que ela tinha, né, que ainda continuam dando esse apoio porque não tem um trabalho lá, e ela continua precisando ser suprida, aconselhada e se relacionar. Doutrina e logística, né? Nesse caso, me parece que você talvez esteja tocando no cenário da teologia pública. Seria isso? Não, tudo bem. A teologia pública aponta de que nós todos somos sal e luz para esse mundo. Então indica que nós temos uma responsabilidade de ensino que excede a igreja local, que excede o nosso contexto de comunidade. Quando nós estamos no nosso trabalho, nós estamos ensinando porque nós somos deliberadamente mestres do bem. Então nós temos essa prerrogativa. Isso não cessa, não é assim, bom, como não estou entre irmãos, não tenho que deixar nada aqui. Não, a gente tem de deixar, a gente precisa falar. É preciso que nós estejamos diante daqueles que não têm o Senhor, com respostas, com encorajamentos corretos, com esperanças corretas e com uma leitura de mundo que seja precisamente cristã. De professores, médicos, advogados, quem quer que seja, tem a oportunidade de dividir o conhecimento de Deus com outros. Agora, seria importante perceber que aquela pessoa, ela não é discípula de Jesus. E logo, não há nenhum assentimento necessário que ela tenha de ter com aquilo que você está passando. Às vezes o que a gente se indigna, acontece muito, que a gente se indigna que o ímpio não faz o que a gente mandou. Você, cara, isso aí que vai fazer, isso vai destruir sua vida. Ele vai lá e destrói a vida dele. Ele fala assim, mas eu não te falei para não destruir sua vida. Mas ele está na reta da destruição, ele não vai parar a destruição. Portanto, o teólogo público, a teóloga pública, ok, esse é o caminho. Vamos propor o que é certo, o que é justo, sempre, no meio de quem for. Mas compreendemos que o ato de obediência requer o novo nascimento. E esse novo nascimento só Jesus pode dar. Só Jesus faz discípulos em última instância, só Jesus faz discípulos. Porque ninguém pode obedecer ao Senhor senão pelo Senhor. Entendeu? Respondido?
Algo interessante aqui, né? O irmão vai se alegrar, é o uso de catecismos como um método muito eficaz no estabelecimento da doutrina cristã em famílias. E aqui eu peguei o exemplo de um livro, que é um livro do discipulado no tempo dos puritanos. Presente para o irmão aqui, quem chegar primeiro ganha, o irmão vai gostar muito. Diz assim um trecho do livro: os puritanos também usaram catecismos, credos e confissões para discipular os seus rebanhos. A catequese é o processo de instruir os crentes, jovens e velhos nos fundamentos da fé cristã. Catecismos apresentam os resumos básicos dos ensinamentos da Igreja para assegurar que todos os membros desta compreenderam os pontos essenciais da fé por si mesmos. A maioria dos catecismos geralmente tem perguntas e respostas acompanhadas de apoio e explicações bíblicas. O que nós temos? O catecismo como um método eficaz há muito tempo de formar pessoas em casa. Ela está lendo um catecismo, dá um exemplo, até minha sogra, ela comprou esse catecismo que nós usamos, e ela começou a estudar, e ela falou, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso é melhor que muito livro que eu já li. Porque é realmente muito bom. Quando você pega o catecismo Nova Cidade, você lê, você fala, isso é muito bem feito, tem coisas boas aqui, os comentários, né? Então alimenta a pessoa. O catecismo é um modo de receber discipulado de Jesus por intermédio da interpretação bíblica, por intermédio da própria escritura, de perguntas que nos trazem à mente dilemas, né? Mas é importante, antes de entrar em outros aspectos, ressaltar quais são as atribuições do presbítero. Por quê? O presbítero, ele tem atribuições bíblicas que apontam para funções das quais ele é exigido pelas Escrituras em que atue. Esse quadro é retirado do livro Ministério Pastoral, de John MacArthur. Esse quadro é muito bom. Ele traz ali, faltou a última ali, a número 17, faltou com a inclinação bíblica, eu fico lhes devendo, mas nós temos 17 pontos onde o ministério pastoral é requerido, ou seja, o presbítero deve, pode e precisa atuar, e que a igreja precisa ficar atenta para que, quando você for exercer a sua influência nos irmãos e você não é um presbítero, você tenha cuidado de não estar tomando parte na autoridade de outro, porque obviamente Deus vai exigir dos presbíteros determinados tipos de atuação. Poderíamos pegar qualquer um e ler, mas eu vou ler alguns, senão a gente vai ficar aqui com 17 pedacinhos de livros. Eu vou ler alguns. Eu vou ler o primeiro, e todos podem ir juntos nas suas Bíblias, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, verso 2 e 3. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim: sempre damos o quê? Graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante de nosso Deus Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, estou sempre orando por vocês. Prerrogativa do presbitério, orar pela comunidade, orar pelas pessoas da comunidade, orar para que Deus abençoe a comunidade, abra o entendimento, abra o coração, continue trazendo luz a essas pessoas. Posso usar outro termo aqui, defender. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 2, 1, 6. Vamos lá? 2, 1, 6. Defender. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos.
Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas leia aí, por favor, mas até mesmo porque vocês se tornaram muito amados por nós. Essa defesa, essa guarda que o presbitério dá, de dar a própria vida como Jesus nos deu. Outros exemplos aqui, vamos pegar o 1 Tessalonicenses 2,10, em exemplificar, por favor. Vem até 2,10. Foi? Vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. O modo como se porta, o modo de se portar é importante para que nós tenhamos, diante da comunidade, ser o exemplo que a comunidade precisa e a comunidade espera. Ou seja, quando nós estamos diante, como presbítero, é exigido, é requerido de nós que sejamos exemplo. Não é assim, eu tenho um pastor que não é exemplo. É necessário ser exemplo, é necessário ser alguém modelado. A gente podia ler todos, ou podia ler muitos aqui, mas acredito que o tempo acaba ultrapassando um pouquinho. Deixa eu ver se esse aqui é um ponto que a gente possa trabalhar agora. Olha, vamos esperar um pouco e paramos aqui e retomamos após o intervalo. Nesse ínterim, escreva coisas no canto do seu caderno. Você pode perguntar daqui a pouco, não tem problema não. É só para que a gente não fique muito cansado em dois pedaços que vão ser um pedaço muito longo e um outro muito curto. Amém?